tudo bem? Ai, o que eu não faço pra esse canal? Eu sei que eu não costumo botar a minha cara aqui, até porque eu tenho 5 PNGs por um motivo. Mas, como este é um vídeo sobre um estilo de moda, uma subcultura de moda e tudo mais, e que ficou muito famoso por conta da maquiagem, eu decidi botar o meu rostinho na net. E no melhor estilo da Kami Kami, eu vou fazer uma maquiagem enquanto vocês estão assistindo o vídeo. Então me acompanhem e arrume-se comigo enquanto eu falo de algo aleatório. Yay! Então, por favor, deixa o seu like, compartilha o vídeo, porque eu tive que arrumar a iluminação e a câmera e as maquiagens. E eu estou com um microfone improvisado aqui, então, né? Ajuda nós, manda pix. Dito tudo isso, Crescenta, é com você. Recentemente, eu me juntei a Rebi pra jogar com os nossos amigos um RPG de Persona. Como a temática era uma escola bem padrão de anime, eu decidi que usaria todos os meus anos de otakice pra criar uma personagem bacana, e a minha primeira ideia foi: por que eu não fazia uma Kiaro? E desta forma surgiu a Shiori Oshima, simplesmente a personagem que consumiu mais de metade do meu caderno de desenho, e que eu gostei tanto da bichinha que agora eu tô fazendo um quadrinho sobre ela. Mas o vídeo não é sobre a Shiori, mas sim sobre o movimento que inspirou a criação dela, as Gyarus. Quem são elas? Que lojas elas frequentam? Por que tanto bronzeado? E qual é a da dancinha? Essas e outras perguntas serão respondidas agora. Oh my god! Existem divergências em que ano as Gyarus começaram a se tornar um movimento propriamente dito. Alguns dizem que foi lá no fim da década de 70, outros dizem que foi nos anos 80. Mas fato é que esse estilo teve o seu boom lá nos anos 90 e no início dos anos 2000, se tornando um dos maiores ícones da moda japonesa. O nome Gyaro deriva da palavra girl, ou seja, garota em inglês, e elas também podem ser chamadas de gals, sendo as descendentes diretas de um tipo de garota chamada Ike-Ike no Japão, que são as garotas mais velhas que iam pras baladas e eram consideradas descoladas, ou melhor dizendo, Ike-Ike. As Ike-Ikes acabaram digievoluindo para o que chamamos de Paradise Girls, ou Para-Girls, que começaram a se bronzear e pegar muita influência da moda da Califórnia, que é um estado conhecido pelas suas praias, seu bronzeado, o cabelo californiano e o clipe de doce da Katy Perry. Já nesses dois movimentos, nós vemos uma das coisas que seria mais importante para as Gyarus: a quebra com o padrão de beleza e comportamento de mulheres no Japão. A garota japonesa ideal é chamada de Yamato Nadeshiko, que é uma mulher de pele extremamente branca, de cabelos pretos bem lisos, que é modesta, do lar, humilde e que age sempre em prol da figura de autoridade patriarcal. E se você acha que toda japonesa é desse jeito, eu sugiro tu tomar uma dose de Simancol fazendo favor. Existem garotas japonesas com a pele naturalmente escura, por viverem em áreas com maior incidência solar. Existem garotas japonesas com os cabelos ondulados, cacheados e até mesmo crespos, que podem não ter a mesma curvatura do meu, mas ainda assim tá longe de ser aquele liso escorrido do estereótipo. Mas principalmente, existem aos montes garotas japonesas que rejeitam esse ideal da Yamato Nadeshiko, criando sua própria cultura para conseguir se libertar, como o kawaii, por exemplo, que se associava com a fofura e figuras arredondadas adoráveis, com o objetivo de não atender a cartilha de crescer, casar, ter filhos e virar uma dona de casa. Eu explico esse movimento bem melhor no meu vídeo sobre a Buna Kawaii, link na descrição. Assim como as garotas kawaii e as sukebans, que são as delinquentes japonesas, as Gyarus eram uma revolta contra esse padrão restritivo de ser mulher, se tornando o completo oposto do que seria uma garota ideal no padrão japonês. Elas são muito alegres, extrovertidas, usam maquiagens chamativas, cabelos que iam desde o loiro até as últimas variações de cores de Super Saiyajin, unhas postiças enormes, roupas com mini saia, shorts, blusas decotadas, salto plataforma, e etc, e etc, e etc. E é claro, como eu poderia esquecer? O bronzeado! Tudo isso seguindo bastante a moda da Califórnia,
e também a moda de celebridades ocidentais, como a Janet Jackson e a Naomi Campbell, e várias outras divas do R&B. Ou seja, assim como o rap do K-pop teve muita influência das pessoas pretas, as gyarus também têm muita coisa importada da moda que mulheres pretas usavam. Durante os anos 90, houve o boom do que a gente chama de Harajuku lá no Japão, que é uma região do distrito de Shibuya, que ficou conhecida por ser o berço da moda japonesa, com muitos estilos famosos nascendo lá. O que não é diferente das gyarus, que se reuniam para fazer seus encontrinhos e comprar essas maquiagens ali na região, em especial no shopping Shibuya 109, que ficou conhecido como o santuário da moda gyaru. Inclusive, algumas gyarus começaram a trabalhar lá, tanto para comprar os seus itens de moda, quanto para serem modelos dessas lojas. Como todo movimento de moda, as gyarus também tinham seus status baseados nas marcas que elas usavam. Algumas chegavam a se inscrever e passar em vestibular de escolas prestigiadas no Japão, porque os uniformes dessas escolas eram feitos por estilistas prestigiadíssimos, sendo uma forma dessas escolas de conseguirem mais alunos. Oh, e também eu não posso deixar de falar das meias E.D. Smith, que eram um sinal de status bem importantes para as gyarus, e que eu também tenho um par. Olha só como ele é lindo. E eu também não posso deixar de mencionar a revista Egg e a revista Aguerra, que eram figurinhas carimbadas das gyarus, trazendo informações sobre moda, roupa, maquiagem e até mesmo tendo artigos sobre educação sexual, o que pode ser visto como tabu. Mas eu sempre acho bom adolescentes terem um contato saudável com sexualidade, como entender as mudanças do corpo, e que tá tudo bem não ser hétero, e o que fazer caso alguém esteja te tocando em um lugar inapropriado. Isso aqui é um resumo básico de como essa moda surgiu. Mas agora, que tal a gente explorar um pouquinho as suas categorias de gyaru? Oh my god! Acho que eu não posso iniciar esse tópico sem falar de um dos meus estilos favoritos do movimento gyaru, que foram por muito tempo a cara do movimento: Ganguro, Yamamba e Mamba. E eu vou falar dos três juntos aqui porque, apesar de ter sim as suas diferenças, meio que um acabou evoluindo pro outro. Então achei melhor falar dos três logo de uma vez. O Ganguro vem de Gamen Kuro, que significa literalmente rosto preto. E calma, isso não tem nada a ver com blackface, segurem as suas pedras! Como eu expliquei, as primeiras gyarus se inspiraram muito na moda da Califórnia, principalmente a pele bronzeada, sendo o completo oposto da mulher japonesa tradicional. É importante salientar essas diferenças culturais justamente para não tomarmos decisões precipitadas. Mas é claro, se você é uma pessoa preta que não se sente confortável com esse estilo, tá tudo bem, porque mesmo com o contexto cultural, ainda existem coisas dentro da cultura gyaru que foram sim apropriação cultural da cultura preta dos Estados Unidos e que devem sim ser criticadas. Enfim, disclaimer feito, bora pro estilo. No estilo Ganguro, o bronzeado é levado ao extremo, com essa maquiagem branca nos olhos, nariz e boca, além do uso de muita cor neon. As Yamambas, ou Mambas, são ainda mais escandalosas e o seu nome deriva de uma yokai conhecida como uma bruxa da montanha. Olha que só o diabo! Mas que, para essas meninas rebeldes de estilo e não conformadas, era uma quebra com o que era considerado belo. Eu diria que a minha querida Shiori tá indo pra esse caminho no seu estilo, e é o que eu adotei pra mim também. Mas eu entendo perfeitamente quem não gosta ou acha feio, porque de fato é um estilo bem agressivo. Seguindo a lista, nós temos as Kogyarus ou Kogao, que são as gyarus que ainda estão no período escolar, mas já são adeptas ao estilo. Elas personalizam seus uniformes, usam trocentos acessórios nas roupas e nos celulares, e, a sua característica mais marcante, as meias longas e grossas que são um luxo de lindas. Vocês já devem ter visto elas em personagens como a Momo e a Yase de Dandadan. Agora, as Agejo Gyarus e as Hime Gyarus, as bonequinhas entre esse movimento. Elas não se bronzeiam tanto, a maquiagem delas é bem mais suave, com o objetivo de parecerem mais como princesinhas, tendo cabelos volumosos e trabalhados, vestidos fofos cheios de renda e lacinhos, e adotando muito da cultura kawaii pra si. Sério, olha essa pitiqueza toda. Alguém, por favor, me dê esses saltos plataforma imediatamente! Obviamente, os seus nomes derivam de palavras relacionadas com realeza, porque Hime é princesa, e Agejo é a junção do verbo levantar com Ojo, que é um jeito de falar madame em japonês.
Nós também temos as Roku Gyaros e as Goshiko Gyaros, que são as Gyaros do rock! Esse estilo entra em contato direto com a cena do rock japonês e do visual kei, tendo bastante roupa assimétrica, cabelos espetados, corset, spikes e, é claro, preto e caveiras. Tanto Roku quanto Goshiko são a pronúncia japonesa das palavras rock e gótico. As Onegyaros são bastante adotadas por mulheres mais velhas que ainda querem se sentir como gyaros. Elas usam roupas bem refinadas e chiques, a sua maquiagem é bem sutil, apesar de ainda assim bem escandalosa, tudo para dar um ar de madame para essas mulheres belíssimas. E o nome One vem de One-san, que significa irmã mais velha. Oh, então você é um garoto querendo se aventurar neste mundo gyaro? Não tem problema! O Gyaro está aqui pra você. Aqui nós temos roupas despojadas, cabelos bem bagunçadinhos, maquiagem igual das meninas. E esse estilo no geral me faz lembrar bastante do Daisuke de Mouthwash. Esse O no final de Gyaro é pra simbolizar o masculino na equação. E por fim, nós temos as Neo Gyaros. Aqui o bronzeamento já foi deixado pra trás e a maquiagem é bem mais simples. Porém, há mais uso do cabelo natural do que as extensões e as cores chamativas, mantendo o espírito das Gyaros vivo, mesmo com tanta repressão em relação a como você tem que se vestir. Apesar das subcategorias bem diferentes entre si, uma coisa permeia todas elas: a não conformidade com a ideia de beleza tradicional, a alegria, a liberdade e a união com os seus iguais. Isso me leva a... Oh my god! Uma coisa que eu já ouvi muita gente falar, e eu vou ter que concordar: as Gyaros são quase um equivalente ao que nós conhecemos como piriguetes. Sabe? Mulheres que vão contra o padrão conservador de beleza, sendo tidas como provocantes demais e fúteis por querer curtir a vida. Eu consigo ver a relação. O estilo Gyaro era dito como um estilo de garotas de média a alta classe, por conta do quanto as marcas de roupa e maquiagem que elas usavam eram caros. Mas conforme essas coisas foram barateando, muitas garotas puderam usufruir do estilo. Muitas Gyaros bem novinhas arranjavam trabalhos em lojas de moda para conseguir comprar suas coisinhas, costumando andar em grupos para ir para lugares considerados divertidos, fazer coisas consideradas femininas, ir em festas, karaokês, máquinas de tirar fotos instantâneas, ir em clubes, salões de beleza, shopping, etc. Algumas Gyaros notáveis são a Nami Amuro, Kumikoda e a Katan, todas figuras consideradas meninas maneiras e sexys. Não à toa a Kumikoda cantou a abertura de Kyuri Honi, né? Além de mangás como Super Gals, que também trazem um bom resumo da vida das Gyaros dos anos 90. E personagens como a Junko de Danganronpa, a Momo de Dandadan, a Marin de Sonobisuke Doll, a Hibiki de Dumbbell e a Nagatoro de... Nagatoro. São algumas das figuras mais marcantes dessa estética nos animes e nos jogos. Oh, e também tem a Para, um estilo de dança eletrônica sincronizada que ficou super popular no Japão nos anos 80 e que as Gyaros pegaram pra si. Você com certeza já viu aquele gif famoso da Caramel Dance. Aquilo ali é um exemplo de Para. No geral, as Gyaros têm essa filosofia de serem bonitas, se divertirem com as amigas e viver uma vida longe das expectativas que botaram em cima delas de serem garotas certinhas que um dia vão ser donas de casa, modestas e comportadas. O que foi um prato cheio para se fomentar os famosos estereótipos. Gyaros constantemente são retratadas como burras na mídia. Garotas fúteis, que só pensam em moda e principalmente como prostitutas e garotas da noite, que vendem o próprio corpo para manter o seu estilo de vida caro. E eu juro, esse último estereótipo é tão forte que até um artigo da Wikipedia tava citando isso como se fosse algo real. E tipo, pode haver sim Gyaros que são desse jeito, mas definitivamente não são a maioria. Na verdade, Gyaros são meninas muito esforçadas e que procuram liberdade a partir de algo que elas amam: a moda. Muitas delas se tornaram cabeleireiras incríveis, maquiadoras, designers de unha, modelos, estilistas, porque assim como estilos tipo o Lolita, as Gyaros têm muito a vibe de fazer por você mesma. Mesmo que o estilo esteja mais modesto nos dias de hoje, por conta da repressão da maior parte das escolas e lugares de trabalho, elas ainda encontram maneiras de serem rebeldes, mostrando que não levam desaforo pra casa e nem têm vergonha dos seus interesses, entre muitas aspas, fúteis. Inclusive, nos últimos anos anda rolando um movimento muito interessante. Garotas pretas e de outras etnias que possuem pele escura estão adotando o estilo Gyaro como uma forma de se expressarem. Como eu falei lá atrás,
A moda Gyaro muito se baseou na moda das garotas pretas dos Estados Unidos. E, por consequência, criou uma estética que é amigável e compatível com a realidade de garotas que possuem pele escura. Valoriza seus cabelos que não são lisos e a sua pele escura. Valoriza o ser autêntica. Isso foi um prato cheio para muitas de nós, meninas pretas que cresceram vendo animes e se viam nas Gyaros, que é o meu caso. Quando eu entrei no meio de café, eu comecei fazendo uma maquiagem social porque eu não conseguia ver um estilo de maquiagem que era a minha cara. Aos poucos, eu fui testando algo mais gótico, até que, depois de muito testar, eu caí de amores pelo estilo Gyaro e, em especial, as Yamambas. E depois que a Shiori virou uma coisa pra mim, eu mergulhei de cabeça nesse universo e adotei ele como parte do que eu sou. Eu até descobri um documentário sobre como a moda Gyaro tem ajudado meninas pretas ao redor do mundo a se expressarem. Às vezes, coisas ditas como femininas, tipo fanfics, maquiagem, romance, amar dançar e gostar de boy bands e girl bands, se tornam um fardo pra mim por não serem levadas a sério pelas pessoas e terem um estigma de que só garotas fúteis gostam dessas coisas. Então, quando eu tava entre pessoas mais velhas ou majoritariamente masculinas, eu escondia esses meus gostos pra ser levada mais a sério. E meio que isso acabou se estendendo pro canal. Mas se tem uma coisa que as Gyaros me ensinaram é que, às vezes, a rebeldia pode ser apenas assumir com orgulho um universo tido como feminino e usá-lo com todo o amor do mundo. Eu adoro meu estilo tomboy na mesma medida que eu amo meu estilo Gyaro. São dois lados que convivem igualmente e jamais deveriam ter sido reprimidos, mas sim celebrados. No fim, as Gyaros nos lembram que não devemos nos encaixar num padrão que não nos cabe, que a vida pode ser mais leve e divertida do que todo mundo faz parecer. Inclusive, deve ter dado tempo da Sarah Live Action terminar a sua maquiagem. Hey, Sarina, você quer finalizar o vídeo? Eita, já acabou o vídeo? Bem, o que eu posso dizer, Rosarians? Eu tô diva. Lembre-se de conferir as minhas fontes aí na descrição. E mandar aquele live pix, por favor. É sério, gente, eu preciso pagar as minhas maquiagens. Ah, e aproveita também pra ver nosso Discord e pra ver a venda dos meus livros. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e...